Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja agora os destaques de hoje. Anuário Socioeconômico de Sergipe 2017 revela situação preocupante das finanças públicas do Estado. Capacitação técnica. Corte de Contas vai realizar segundo Fórum Gestão Transparente. Reconhecimento pelos serviços prestados. Tribunal de Contas de Sergipe homenageia e agradece aos servidores que deixam os quadros da ativa após adesão ao programa de aposentadoria voluntária. Fiscalização e controle. O balanço dos processos julgados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o convidado da vez é o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, o Coronel Erivaldo Mendes. Essas são as nossas manchetes de hoje e os detalhes a gente mostra a partir de agora no TCE na TV. A gente começa a edição desta semana do TCE na TV com os números do Anuário Socioeconômico de Sergipe 2017. O documento, que foi detalhado no Tribunal de Contas por professores do Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe, revela o quadro preocupante das finanças públicas do Estado. Confira na reportagem Juliane Balbino e Mica Neto. Conselheiros, gestores, parlamentares e representantes de entidades trabalhistas assistiram à apresentação do documento de pouco mais de 700 páginas, que abrange áreas como educação, desemprego e saúde. Para os gestores, a exposição dos dados poderá auxiliar o Poder Executivo na administração dos recursos para os municípios. Nós temos um baixo IDH, precisamos de investimento na região e, assim, estamos certos de que esses recursos orientarão o governo e as autoridades para a aplicação simétrica a nível de todo o Estado. O anuário, que utilizou dados públicos, traz informações sobre a economia do Estado e as demandas sociais de cada município. A proposta, ao apresentá-lo à sociedade, é discutir soluções para os problemas que são mais urgentes. Soluções que, de acordo com os autores do documento, devem ser de longo prazo. Não existe solução de curto prazo para resolver a questão do emprego, a questão da indústria, a questão dos indicadores sociais, de educação, violência. São coisas que nós precisamos pensar a longo prazo. E a gente sabe que pensar a longo prazo não é uma tradição muito brasileira. A gente é muito imediatista. As soluções de longo prazo elas são muito difíceis a gente entender e implementar. Entre os pontos mais críticos apontados pelo documento estão a educação, a saúde e o aumento da violência. Na avaliação do vereador Irã Barbosa, o resultado apontado pelo documento na educação não é novidade e os problemas estruturais contribuem para o baixo desempenho. Isso é o resultado de décadas de abandono, à escola pública. Isso é resultado do presente que nós vivemos, que é uma situação, de novo, e permanentemente caótica. Eu estava agora comentando, estou vindo da escola em que eu dou aula e nós temos uma funcionária para fazer a limpeza de uma escola inteira no turno da manhã e uma outra funcionária para fazer a limpeza da escola no turno da tarde. Você tem servidores que hoje são terceirizados para atender a parte da alimentação escolar, ou seja, você tem um desmonte da escola, você tem uma total falta de estrutura, uma total falta de material para que você possa trabalhar adequadamente e isso repercute, evidentemente, nos resultados. O anuário também inclui as finanças do Estado e aponta que é preciso planejar para mudar a realidade crítica vivida em áreas que são essenciais para o desenvolvimento social e econômico. Nós temos o endividamento, no caso do governo do Estado e também do município de Aracaju. O restante dos municípios, em média, ao contrário, foram credores líquidos, Isso marginalmente ou um pouco mais complica para o planejamento futuro e é desse planejamento que nós precisamos para intervir nessa realidade. Para o presidente do Tribunal de Contas, Clóvis Barbosa, apresentar a realidade é uma oportunidade de pensar em soluções que possam fazer o Estado voltar a se desenvolver. É uma oportunidade que a sociedade sergipana, as autoridades, de conhecer a real situação do Estado de Sergipe e de cada um dos municípios. Espero que Sergipe possa se aprofundar
nesses estudos, na avaliação do documento da Universidade Federal do Sergipe e que no mais rápido espaço de tempo possamos ter um trabalho para fazer com que essa situação se acabe, né, e o Estado volte ao seu crescimento normal. E agora a gente muda de assunto para falar de gratidão e reconhecimento da Corte de Contas sergipana aos serviços prestados por servidores da casa que vão se aposentar. 30 deles aderiram este ano ao programa de aposentadoria voluntária. Veja na reportagem. Foram décadas de dedicação, profissionalismo e comprometimento, dividindo a rotina, compartilhando ideias e trocando experiências. Pessoas de personalidades diferentes, histórias de vida diferentes e alguns sentimentos em comum. Gratidão. Eu louvo a Deus por este lugar, por ter trabalhado durante 30 anos nesta casa. Tenho tempo de plantar e de colher. Eu plantei, adquiri novas amizades, plantei minha sementezinha aqui no tribunal. Tenho certeza que vou deixar uma contribuição aqui na casa. O sentimento do dever cumprido, entendeu? Chegou o momento em que a gente tem que pendurar as botas, né? Então esse é o meu momento. Eu só tenho gratidão, né? Eu só tenho que agradecer porque foi do fruto do meu trabalho aqui que eu consegui criar meus 4 filhos, que eu consegui formá-los, né? Com muita responsabilidade. Nesse momento de despedida, outro sentimento também é compartilhado, o da saudade. Saudade, gratidão, é uma mistura de sentimentos incrível. Eu senti muita falta das minhas amigas, do meu relacionamento no tribunal. Vai me trazer saudade, sim, mas vai me trazer a compreensão de que chegou o meu tempo de ir para casa. Então, eu vou feliz. Um filho a gente perde, mas a gente fica com aquela saudade eterna. Aqui no tribunal eu vou perder, mas eu vou ficar, essa dor vai passar. Eu vou ter que me acostumar com esse novo recomeço. É doloroso ter que sair, mas também é uma satisfação do dever cumprido. A nova fase também chega acompanhada de sonhos e projetos. Vou ter o tempo disponível para viver com os meus filhos, para viajar, que é um sonho de consumo, para passear com uma colega minha, Cristina. Nós vamos ser assim, parceiras de viagens, estamos já programando as nossas viagens. Viver mais sua família, viver mais seus amigos, que às vezes você não tem o tempo de visitá-los. Viver mais, viajar, produzir. No encerramento desse ciclo, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe reconhece e agradece o trabalho e o empenho de cada um dos 30 servidores que aderiram ao programa de aposentadoria voluntária e deseja sucesso nesta nova fase de desafios e conquistas. Agradecimento profundo a cada um deles, um abraço muito forte. Afinal de contas, grande parte da vida deles foi dedicada ao Tribunal de Contas, prestaram relevantes serviços aqui em nossa casa. Muito obrigado a todos. Amigo é coisa pra se guardar. Foi minha vida isso aqui. Debaixo de 7 chaves. Um legado muito positivo para mim. A gente tem que plantar tudo de bom, de trabalho, de amizades, porque só assim no futuro a gente vai colher o resultado disso. Eu louvo a Deus pela oportunidade deste lugar, trabalhado aqui, ter ficado aqui. Estou muito feliz e agradecida a Deus. Eu sou um pouco emotivo, entendeu? Mas chegou a hora, esse é o momento, então vamos aproveitar. 2018, quem sabe, uma grande empresária vem por aí, né? O pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. A seguir, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, Corte de Contas realiza segundo Fórum Gestão Transparente. Fique com a gente, o TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já.
Já estamos de volta e agora a gente destaca que o Tribunal de Contas de Sergipe vai realizar o segundo Fórum Gestão Transparente, promovido pelo órgão dedicado a gestores e jurisdicionados. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Na próxima segunda-feira, o Tribunal de Contas vai promover o segundo Fórum Gestão Transparente. O evento tem como público-alvo prefeitos, presidentes de câmaras de Sergipe e outros interessados. A proposta é mobilizar e facilitar a condução de ações que promovam uma gestão mais transparente pelos gestores municipais. Entre os temas que serão abordados estão o Anuário Socioeconômico de Sergipe, Panorama da Transparência em Sergipe e impactos da Lei de Acesso à Informação no julgamento das contas. Está sendo implantado no Tribunal de Contas do Estado um novo projeto de sinalização de trânsito. Novas placas serão instaladas em todas as vias. O trabalho teve início há cerca de um mês, quando foi feito um estudo do projeto de sinalização e a reforma e confecção das placas. A medida vai reforçar a segurança interna de servidores e visitantes. E você que acompanha o TCE na TV, chegou a hora de ficar por dentro do balanço semanal dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 5 processos. Na pauta, contrato de prestação de serviços, aposentadoria, auto de infração e embargos de declaração. Na sessão da segunda Câmara, foram julgados 12 processos, dentre relatórios de inspeção, aposentadorias, recursos de reconsideração e pensão previdenciária. E no Pleno, 14 processos e 3 protocolos foram julgados pelo colegiado. Dentre os assuntos tratados, contas anuais, recursos, representação e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista de hoje, o convidado para o bate-papo é o novo comandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, Coronel Erivaldo Mendes. É depois do intervalo. O TCE na TV volta já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. O Corpo de Bombeiros de Sergipe tem novo comandante-geral. Trata-se do Coronel Erivaldo Mendes e ele é o convidado desta semana do quadro Entrevista. Veja! Coronel Mendes, convidado do programa, é o novo comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe. Coronel, obrigado por sua vinda ao nosso programa. A história que o senhor saiu a toque de caixa e repique de sino da Defesa Civil para assumir o Corpo de Bombeiros, porque lá estava tendo um incêndio de insatisfação entre a tropa. É verdade isso? Não é bem verdade, Messias. Na verdade, nós somos um oficial de carreira do Corpo de Bombeiros e essa missão era uma missão possível na nossa carreira, tendo em vista que nós já ocupávamos o último posto da corporação, somos coronel,
e o governador entendeu que a gente precisava voltar para a corporação para contribuir com a corporação. Obviamente que o comando que lá estava também deixou sua contribuição, sua boa contribuição para a instituição, e o nosso objetivo é dar continuidade a um bom trabalho que estava sendo desenvolvido, obviamente que trazendo a nossa marca, trazendo as nossas ideias e principalmente se somando a todos os militares, bons militares que lá existem, para poder continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade, que é isso que nós buscamos. Não é Agora, o que efetivamente aconteceu, comandante? Porque, olha, o senhor vinha realizando um trabalho na Defesa Civil de destaque num momento ímpar, um momento de grande necessidade, né? Certo. Porque estamos num período de intensas chuvas, com sérios problemas. E o seu trabalho sempre foi um trabalho de destaque na Defesa Civil. O comandante que estava no Corpo de Bombeiros era recente, né? Substituindo o Coronel Dória. Aí, de repente, o senhor é chamado. Encontrou esse clima de insatisfação dentro da tropa, especialmente por conta da Lobinha? Essa Lobinha, é importante dizer que ela, na verdade, é uma reivindicação que a gente também apoia essa reivindicação, é importante deixar claro isso, mas, no entanto, ela não é o nosso maior problema, Messias, tendo em vista que, por exemplo, nós temos aí avanços históricos para os militares do Estado de Sergipe, a exemplo aí da progressão por tempo de serviço, ou seja, as promoções e a carreira está assegurada, foi uma conquista histórica e o Estado de Sergipe é o único que tem isso implementado. Nós temos uma lei de subsídio que vai entrar em vigor agora em abril de 2018, que coloca o Estado de Sergipe, os militares, com um dos melhores salários do país. Obviamente que a gente até se preocupa, e a Lobinha era um agravante, é um agravante para isso, no ponto de vista de se gerar mais despesa, porque nós sabemos que o Estado fez diversos compromissos, não só com a carreira militar, mas com outras carreiras do Estado para o ano 2018. E temos aí uma crise econômica que ainda persiste no país, que afeta diretamente o Estado de Sergipe. Então esperamos que o governo possa realmente estar honrando essa lei de subsídio que está aprovada para 2018, abril mais exatamente. E a gente tinha a Lobinha como um fator que foi dado há um tempo atrás à Polícia Militar e não foi dado ao Corpo de Bombeiros. É bem verdade que o governo, quem geria a corporação à época, não fez as reivindicações, as ponderações naquele momento para que pudesse também ser estendido esse tipo de tratamento ao Corpo de Bombeiros. E isso ficou, digamos assim, sendo maturado na corporação e a cobrança foi aumentando a ponto do governador decidir pela Lobinha. Ele não disse que não ia fazê-la. O problema é que nós vivemos um momento de crise onde qualquer gasto a mais que o Estado venha a tomar precisa ser muito bem pensado, porque pode comprometer inclusive o pagamento de salários e de conquistas já, digamos assim, deferidas pelo governo, como o exemplo do subsídio. A gente precisa ter realmente a maturidade de entender o momento de crise e saber que esse ajuste de vagas para chamar a conhecida Lobinha, ele vai acontecer, mas no momento que de fato seja possível que aconteça. De forma didática, comandante, vamos esclarecer o que é essa Lobinha, o que ela propõe para a tropa, o que ela levou para a Polícia Militar e não trouxe para o Corpo de Bombeiros. Instituições distintas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O que foi feito na Polícia Militar? Pegou-se uns claros, ou seja, vagas existentes em determinadas graduações e postos e converteu em vagas que estavam com problemas de promoção. Então, por exemplo, eu peguei 10 vagas de sargento que existia e transformei em 5 vagas de subtenente, de forma que quem estava precisando ser promovido com promoção atrasada para subtenente, com essa transformação de vagas, teve acesso à carreira. Foi isso que foi feito na Polícia Militar e é isso que está se querendo fazer e vai ser feito no Corpo de Bombeiros. E na Polícia Militar lá atrás é importante dizer que não existia PTS. Para ter uma ideia, a PTS na Polícia Militar promoveu mais de 1.300 policiais militares. No Bombeiro já foram promovidos mais de 70 e isso vai... O problema de promoção acabou. Literalmente, nós estamos falando aqui de um problema que deixou de existir na estrutura militar, porque entendemos que a estrutura militar sempre foi pensada de forma piramidal e, obviamente, que como é piramidal, vai afunilando. Nem todo mundo consegue fluir na mesma velocidade. Então, isso foi resolvido com essa lei aí da progressão por tempo de serviço. Mas, obviamente, que a Lobinha, ela precisa ser repensada por uma forma de isonomia, de paridade entre instituições que têm as mesmas prerrogativas dentro de uma estrutura de segurança pública. Na sua chegada à tropa, conseguiu acalmar esse clima de meio que de revolta que estava acontecendo, né?
o incêndio foi apagado? Nós entendemos que a gente explicou isso claramente para as pessoas, não é? As pessoas entendem. Diga-se de passagem que nós temos hoje motivo muito mais para comemorar do que mesmo para ficar insatisfeito, e nós vamos estar realmente conversando de forma transparente, porque a pergunta que eu fiz, Messias, é uma pergunta simples. Você prefere assegurar os pagamentos, seu salário, ou você prefere criar novas despesas e ter dificuldade de receber seu salário mensalmente? A gente precisa fazer uma reflexão mais ou menos por essa linha. Então, hoje o governo, se ele começar e continuar gerando despesas, não vai honrar as que já estão, digamos assim, confirmadas e que precisam ser colocadas em prática, principalmente a questão de salários e principalmente a implantação do subsídio que será acontecer em abril do ano que vem. Então, precisamos realmente que essas conquistas sejam confirmadas para poder avançar em outras. Coronel, e a estruturação em si do Corpo de Bombeiros, como é que o senhor trabalha aí? Porque a gente tem acompanhado no mundo grandes incêndios, né, inclusive em Londres, e lá situações que você via prédios de quase 30 andares e a escada do bombeiro não chegando à metade, né? Aqui nós temos prédios gigantes cada vez mais surgindo. Como é que está o Corpo de Bombeiros para fazer frente a essas realidades? Messias, a palavra-chave é prevenção. Se você trabalha fortemente a prevenção, se as pessoas entendem e serão cobradas, estão sendo cobradas, na verdade não serão, elas já vêm sendo cobradas, assumir a responsabilidade de arcar com o ônus da prevenção. Por exemplo, toda edificação precisa de um projeto contra incêndio e pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O que muitas das vezes a gente reluta e vê as pessoas relutarem, alguns empresários, diga-se passagem que não são poucos, é não querer atender integralmente as exigências de segurança. Isso aí é um problema porque se você não tiver o sistema preventivo das edificações funcionando, aprovados, de acordo com normas técnicas, de acordo com as regras de segurança, aí você tem incêndios que você, com o preventivo lá, você poderia resolver de forma tranquila, sem precisar criar as dimensões do que nós vimos lá recentemente em Londres. E eu cito outro exemplo, não muito distante, aqui no próprio Brasil, lá no Rio Grande do Sul, aquela boate Kiss que incendiou, que mais de 230 pessoas vieram a morrer. Isso é fruto de uma percepção, de uma falta de percepção de prevenção. Então você não pode abrir mão, o órgão autorizativo que é o Corpo de Bombeiros, de exigência de segurança. Por exemplo, eu não posso deixar de exigir que o material seja anti-chama, eu não posso deixar de exigir que tenha saídas de emergências condizentes, eu não posso deixar de exigir que tenha o para-raio, porque tudo isso, no momento daquele, faz toda a diferença e vidas serão ceifadas caso quem deva fiscalizar e cobrar não cobre, e as pessoas que têm o dever de executar, que é quem constrói as estruturas, têm que fazer de acordo com as normas de segurança. Então, a palavra é prevenção para se evitar a ocorrência de grande porte. Obviamente que a capacidade de responder às ocorrências ela tem que existir, não vai nunca deixar de existir. Sempre trabalhar fortemente na prevenção para minimizar a resposta, o combate, que é fruto justamente de falhas nesse primeiro momento aqui de prevenção. Vamos trabalhar sempre com os dois focos da instituição, prevenção e uma boa qualidade na resposta às ocorrências de incêndio e outras mais que o Corpo Bombeiro atende. Como vai ser a atuação do Coronel Mendes nessas duas vertentes? Né? A prevenção, pretende fazer uma revisão geral do que temos por aí, mas o que é fundamental também, a estrutura do Corpo de Bombeiros para atender a essas demandas. O que é que o senhor está trazendo na sua gestão? Nós temos aí, Messias, que planejar melhor os nossos recursos existentes. É importante fazer isso. Nós temos que sentar, e já fizemos isso. Ontem ficamos até às 19 horas lá conversando sobre melhorias do ponto de vista das unidades do Corpo de Bombeiros, projetos de aquisição de equipamentos de proteção individual e também de viaturas, por exemplo. Temos projetos em andamentos. Vamos aí buscar os investimentos para poder conseguir avançar nisso. Mas nosso objetivo é planejar, desenhar primeiramente todas as nossas dificuldades para que a gente possa estar tratando com planejamento e, obviamente, com o apoio do governo em investimento e até mesmo buscando fora. Por exemplo, nós temos aí o governo federal que possui a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A Secretaria, ela tem por obrigação fomentar a segurança pública no país e os Corpos de Bombeiros estão dentro da segurança pública. Vamos buscar essas parcerias de investimento, de viaturas, coisas que já foi feito inclusive em outros momentos. Então, é buscar as parcerias, obviamente planejados, sabendo exatamente o que queremos, para onde devemos ir, de forma que a gente tenha um caminho bem delineado a seguir e aí você otimiza os recursos já existentes. É claro, o pessoal, a gente tem dificuldade com o efetivo, mas nós temos também que planejar o emprego do que nós temos. Temos que ter isso bem desenhado para poder tirar, fazer o melhor com menos. Então, esse é o nosso desafio. Mas não pode ser tão menos, né, Coronel? Não pode. O último levantamento que a gente acompanhava,
Corpo de Bombeiros está chegando à metade do mínimo necessário para ter uma tropa prestando o serviço com a capilaridade que presta hoje o Corpo de Bombeiros. E a grande pergunta é, o senhor vai fazer como para mexer nessa realidade? Já pode anunciar um concurso público, que seria o lógico? Já foi, inclusive, assegurado pelo governo que haverá concurso para o Corpo de Bombeiros. Foi nos determinado que agora nos debruçássemos sobre o edital para esse concurso e que início de 2018 esse concurso estaria sendo realizado. Esse é o planejamento do governo, não é? A gente vai fazer a nossa parte, que é o edital, e vamos aguardar o momento certo para o concurso ser realizado no início do ano que vem. Então o concurso está assegurado. Realmente, eu considero, se falou da lobinha, um problema, mas é um problema que, digamos, de menor gravidade, de menor consequência para o resultado final, que é o serviço à sociedade. O que nós temos hoje para serviço à sociedade de problema concreto é a questão do efetivo, que já é conhecido pelo governo, diga-se de passagem, não sou eu que estou trazendo esse problema já existia e o governo já sabia disso. Nesse momento de crise, volto a dizer, aí cabe um planejamento para adequar essa necessidade à possibilidade do governo realizar mais esse avanço para a instituição. Esse aí realmente é um problema que nós conversamos com o governador, inclusive no dia que fomos convidados, falando dessa problemática que precisa ser tratada para que a gente consiga garantir um serviço de qualidade à sociedade. Então a gente pode já anunciar, pode garantir, né? Em 2018, início do ano, concurso público para o Corpo de Bombeiros. Perfeito, esse foi o compromisso feito pelo governo do Estado. Seu projeto agora é aumentar a tropa com concurso público. É Comandante, muito obrigado, um grande abraço, bom trabalho. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas antes, aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.